eu posso resumir 90% dessa videoaula com as seguintes ideias. Se chover, eu abro o guarda-chuva para me proteger da chuva. Mas também eu posso me proteger dos raios ultravioletas com o meu guarda-chuva aberto. Conclusão, a gente não pode prever o tempo usando um guarda-chuva. Mas a pergunta que fica é: como a gente pode tratar de tudo isso usando a lógica proposicional? Esta questão é um tanto interessante. Vamos ao enunciado e, com o desenvolvimento do meu raciocínio, você vai perceber por que eu estou dizendo que ela é interessante. Um indivíduo diz: se eu for ao mercado, então comprarei pão. Sabe-se que ele comprou pão. O que é correto afirmar dentre essas afirmações? Pode-se afirmar que ele foi ao mercado? Pode-se afirmar que ele não foi ao mercado? Pode-se afirmar que ele não comprou pão? Não se pode afirmar se ele foi ou não ao mercado? Qual dessas será a resposta? Vamos analisar essa primeira proposição. Se eu for ao mercado, então comprarei pão. Eu a separei aqui, está na cor amarela, no meio da tela. E quando a gente tem esse se, então, trata-se de uma proposição construída com um conectivo que é o condicional, que a gente denota por CP, então que, usando esta flecha aqui. Quem que é a P e quem que é a Q nessa situação? Lembrando que a P, essa proposição que vem antes da flecha e depois do C, ela é chamada antecedente. Então aqui o antecedente é eu for ao mercado. Quando você separa essa proposição da afirmação toda, da proposição toda, pode parecer estranho, porque a proposição está adaptada ao nosso linguajar do dia a dia. Antecedente é essa daqui. Eu for ao mercado. Ou a pessoa for ao mercado. A pessoa foi ao mercado. E a consequente? Quem é consequente? É aquela proposição que está denotada aqui na frente da flechinha, que representa o condicional. Lá na frase, por extenso, é o que vem depois do então. A consequente será comprarei pão. Então aqui nós temos duas situações bem claras. Uma proposição que é antecedente e uma que é consequente. Tudo isso funciona de acordo com o esquema da CP, então que. Só que a gente estudou que isso daí tem toda uma construção em termos de definição para a condicional. E qual que é essa definição? Eu vou abrir espaço aqui, deixar aqui do lado essa nossa análise inicial e vamos pensar que para chegar no valor lógico de CP, então que nós precisamos da proposição P, que é a antecedente, da proposição Q, que é a consequente, e aí a gente constrói a tabela verdade, que é a tabela verdade para a CP então que. Como assim? Bom, eu vou separar aqui uma coluna para colocar os valores lógicos de P, uma outra coluna para colocar os valores lógicos da Q, e por fim, aquela coluna que vai ter a CP então que. A gente começa determinando todos os possíveis valores lógicos para P e Q. A P pode ser verdadeira e a Q também verdadeira. A P pode ser verdadeira e a Q falsa. Ou então, a P pode ser falsa e a Q verdadeira. A P ainda pode ser falsa e a Q também falsa. Daí nós temos essa situação que abrange todos os casos possíveis, todos os valores lógicos para P e Q. Pela definição da proposição construída com o condicional, nós vamos ter que ela é falsa somente quando o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Ou seja, nessa segunda linha aqui. Então aqui
Quando o C, então, for de V para F, a proposição formada com o uso desse condicional vai ser falsa. No restante, ela é verdadeira. Então, essa daqui é a tabela que define a condicional, a CP então Q. Agora, vamos pensar na outra afirmação que foi mencionada. Sabe-se que ele comprou pão, ou seja, que essa Q aqui, ela é verdadeira. Se essa Q é verdadeira, a gente pode até observar agora lá na tabela verdade. Quando a Q é verdadeira, nós podemos ter este caso aqui, ou podemos ter este caso aqui, quando a Q for verdadeira. Se a Q for verdadeira e a CP então Q é verdadeira, porque ambas foram fornecidas no enunciado, então supõe-se que elas são verdadeiras. Então você tem que essa CP então Q é verdadeira aqui, aqui e aqui. Mas nesse caso a gente nem vai analisar. Por quê? Porque aqui é falsa. Logo a gente está pensando assim, a CP então Q é verdadeira e a Q é verdadeira. O que vai acontecer com a proposição P, que é aquela lá do ir ao mercado, ele ir ao mercado, se ele foi ao mercado, o que vai acontecer? Bom, nessa situação, com a CP então Q verdadeira e a Q verdadeira, nós podemos ter a P verdadeira ou então a P falsa. São duas possibilidades que a gente pode enxergar aqui nessa tabela que define a proposição composta construída com o condicional. Portanto, não tem como a gente ter certeza se a P é verdadeira ou não, porque pode acontecer tanto esse caso aqui, a P verdadeira e a Q verdadeira e a CP então Q ser verdadeira, quanto este outro caso aqui, a P falsa, a Q verdadeira e a CP então Q verdadeira. Logo, não tem como a gente dizer se ele foi ao mercado, se a pessoa foi ao mercado, se a pessoa não foi ao mercado. Portanto, a gente não pode assinalar essa primeira, nem essa segunda, porque pode ocorrer qualquer uma delas de acordo com a análise da definição da CP então Q. E a gente ainda não pode anotar C, por quê? Está escrito aqui, ele não comprou pão. Ora, mas lá no enunciado está falando que ele comprou pão. Então isso daqui também não é correto, não se pode afirmar isso como algo correto. Tirando essas três alternativas, a gente chega na conclusão justamente dessa nossa discussão, que não se pode afirmar se ele foi ou não ao mercado. Numa situação mais informal, você pode pensar assim, se o teu amigo foi ao mercado, então comprou pão. E ainda você sabe que ele comprou pão, mas você não sabe se ele comprou pão no mercado, se ele comprou pão na padaria, então não tem como determinar se ele foi ao mercado ou não, sabendo só que ele comprou pão e que é verdadeira essa primeira construção condicional.